Muito bem, vamos continuar falando sobre estoicismo e cristianismo. Neste programa, o oitavo programa sobre essa temática, e nós vamos querer nos debruçar no Manual de Epicteto, na parte em que ele fala sobre o que é necessário, o que é supérfluo, qual é a nossa relação com o prazer e como isso está vinculado à nossa felicidade. Então, necessário, supérfluo, prazer, ser feliz. Como é que a gente pode pensar essas temáticas do ponto de vista espírita, do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista do estoicismo? Pois bem, nós temos nos debruçado neste livro, o Manual de Epicteto, A Arte de Viver Melhor. Nós temos aberto a edição desta editora e queremos hoje abrir o ponto 39, a partir do ponto 39. Ele vai dizer o seguinte: o corpo de cada pessoa, o corpo de cada um, constitui a medida para o que ele deve possuir, tal como o pé é a medida para o calçado. Quem calça 39 precisa de um sapato tamanho 39. Quem calça 40, um sapato tamanho 40. Com efeito, então, diz Epicteto, uma vez que se tenha excedido a medida, não há mais limite. Ele quer nos chamar a atenção que muitas vezes, quando a gente excede a medida, e essa medida já está posta no nosso corpo, já está posta, portanto, na própria natureza, a gente começa a se perder no supérfluo, porque a gente vai não tendo mais o limite das coisas, o limite do que nos satisfaz. Vamos perdendo o parâmetro, é mais ou menos o paradigma que acontece em pessoas que têm algum tipo de dependência comportamental, por exemplo, uma dependência a eletrônicos, uma dependência à internet, que tem sido cada vez mais preocupante em jovens, especialmente, mas também em idosos, como nós usamos a internet, como nós usamos os eletrônicos, mas a dependência química também, porque tudo isso aciona o nosso centro do prazer. O circuito do prazer, que vai de uma região chamada área tegmental ventral até uma outra região chamada núcleo accumbens e vai para o córtex pré-frontal. Então, às vezes, esse centro do prazer, esse circuito do prazer, ele está totalmente, entre aspas, bagunçado, porque o referencial do que gerava prazer, ele acaba sendo modificado. Então, é interessante que Epicteto, ele não está fazendo referência a essa questão neurocientífica, mas esse princípio filosófico de exceder a medida e nessa esse exceder a medida, eh, não haver mais limite, a gente tem isso no paradigma das dependências, né. A gente tem uma medida que o nosso corpo precisa para ter motivação, todo o nosso corpo precisa de prazer, porque o prazer está vinculado à motivação. Então nós precisamos disso para poder nos motivar a um comportamento. No entanto, se a gente vai excedendo muito a medida de como lidamos com esse prazer, a gente vai perdendo o limite, a gente vai literalmente bagunçando o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema motivacional. E aí fica complicado, porque para ter motivação, como antes, a gente precisa de estímulo maior. Por quê? Porque a medida foi perdida. Então, cada vez mais estímulo vai tendo o que na dependência química, nas dependências comportamentais como um todo, a gente fala de tolerância. É preciso agora uma quantidade maior, ou seja, uma medida maior para poder fazer com que o prazer e a motivação retorne, porque nosso corpo já está habituado, ele já está tolerante, ele já está resistente àquele estímulo inicial. Então, o Epicteto vai continuar, aí eu volto, era o ponto 39, agora a gente volta para o ponto 34, que ele vai dizer assim: olha, quando aprenderes pela inteligência uma ideia de algum prazer, guarda-te, como no caso de outras ideias, para não seres levado por ela. Ou seja, quando vem na tua cabeça, quando a tua cabeça captar algum desejo, alguma ideia vinculada a um desejo de sentir prazer,
Olha para essa ideia e guarda na tua cabeça, assim como você deve guardar com outras ideias, para que você possa analisar essas ideias, para não ser capturado por elas, não ficar preso delas. Então, diz Epicteto, aguarda um tempo em relação à coisa, ou seja, não vai logo para a ação que a ideia te apresenta, não concretiza a ação rapidamente, a ação que a ideia está te apresentando, permite-se alguma demora. Por quê? Na sequência, ao longo dessa demora, você não agindo logo como a ideia mandou, você vai poder pensar por um período de tempo o momento em que você gozará o prazer e o momento posterior, uma vez que o gozo, uma vez que o prazer acabar. Essa é uma reflexão interessante. Tá bom, eu vou me sentir bem, afinal de contas é um prazer, afinal de contas vai mexer com o meu circuito de recompensa. Quando a pessoa usa algum alcoólico, quando a pessoa usa alguma substância química, o mais provável é que ela sinta um prazer. Ao sentir um prazer, não vai ser algo ruim naquele momento. O problema são as consequências depois. Depois que acabar o prazer, como é que nós vamos ficar? Depois de termos passado muito, especialmente isso, muitas vezes da nossa medida, como é que a gente vai ficar em termos de referencial? Então, lidar com o prazer, traz Epicteto, é um convite para saber como refletir ao lidar com ele. E uma reflexão que o estoicismo convida, a partir desse convite de Epicteto, é pensar no depois. Como é que você vai ficar depois do prazer? Então, quando vem a ideia relacionada ao prazer, não rejeita logo de cara. Ele não está dizendo isso para você ter medo. Ao mesmo tempo, não acata logo de cara. Bota ela, digamos assim, em stand-by, analisa. E a principal análise que ele propõe é como é que você vai ficar depois de efetuar esse prazer quando ele for embora. Vamos então fechar o manual do Epicteto e vamos abrir o Evangelho. Nas epístolas de Paulo, Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, ele fala muito interessante uma recomendação. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Agora, não usem essa liberdade para dar vazão, ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A vontade da carne seria essa vontade do prazer, seria essa ideia vinculada ao prazer. A gente não deve usar a nossa liberdade de escolha para ficar preso a essa vontade da carne. Por quê? Porque a vontade que deve predominar na visão paulina é a vontade do espírito, essa vontade que transcende. Por isso que ele vai dizer aos coríntios uma frase que é lapidar sobre essa temática, sobre a nossa relação com o prazer, a nossa relação com a liberdade de prazer. Todas as coisas me são lícitas. Eu posso tudo, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, reafirma ele, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Eu não deixarei que a vontade da carne, a vontade de sentir o prazer apenas, domine a escolha que eu faço no meu dia a dia. Eu preciso direcionar também minha vontade para a vontade do Espírito. E quando eu penso na vontade do Espírito, na vontade espiritual, necessariamente eu estou pensando em alguma coisa futura. Então, a grande questão, no primeiro momento, não é negar, é saber o que de consequência vai trazer aquele ato, aquela atitude e lidar com essas consequências, aquela experiência, o que é que isso vai trazer. Obviamente, depois de passar da experiência, a ideia é não ficar preso. Não ficar preso pela culpa que te vincula mais uma vez à experiência. Então, finda a experiência, vamos pensar, a gente está falando antes de fazer, mas vamos pensar depois. Vamos imaginar que a pessoa decide, né, ou não decide, ela foi levada pelos acontecimentos, levada pela turma, levada pela onda, enfim, e fez alguma coisa da qual ela se sente arrependida. Mas se ela fica muito presa, de certa forma ela está sendo dominada
pelas coisas da carne, ou seja, ela está sendo dominada pelo passado. Então a ideia dessas reflexões é pensando em uma tomada futura de decisão, uma tomada de decisão para o futuro. Mas pensando numa tomada de decisão para o passado, a nossa tomada de decisão deve ser vinculada à libertação, à liberdade, porque nós fomos chamados para a liberdade. E aí a gente, tentando se desvincular do nosso passado de culpa, a gente vai direcionando a nossa liberdade para fazer algo diferente. Porque o que acontece? Quando a gente fica aprisionado também ao passado, muitas pessoas não conseguem mudar porque estão tão aprisionadas ao passado que acham que são perturbadas e não merecem nenhum tipo de chance ou não têm condições de nenhum tipo de mudança. E já que não tem nenhum tipo de condição de mudança, aí é que no popular se diz, enfiam o pé na jaca mesmo, porque eu não tenho como sair, eu não tenho como mudar, então vou me lambuzar. Então, eu estou sem querer me deixando aprisionar. Então esse aprisionamento não é a anteriori, antes, é também depois de como nós lidamos, né, com as atitudes que tivemos, com o nosso passado, porque a grande ideia é não ficar escravizado por coisa alguma, inclusive não ficar escravizado pela culpa, porque essa escravização pela culpa vai ser indiretamente uma escravização às coisas, à vontade da carne. E a grande vontade espiritual é do amor, como diz Paulo de Tarso aos Gálatas. E o amor nos liberta, o amor nos convida a uma mudança. Fechemos o Evangelho e abramos Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A gente vai pensar duas partes aí de Leon Denis. Primeiro, eu reafirmar, a gente já falou em outro programa, mas a gente encontra Léo Denis citando algumas vezes o próprio Epicteto, né? Porque esse manual, que foi escrito por discípulos de Epicteto, já existe há muito tempo. Então é provável que outros pensadores, como o próprio Léo Denis, teve contato, outros pensadores tiveram contato. Veja o que Léo Denis escreveu. Epicteto dizia, Epicteto que gostamos de citar, ou seja, Leon Denis deixa transparecer aí, pelo menos nessa parte 3, no capítulo 26, eu estou pegando duas partes desse capítulo, em que ele expressamente fala sobre Epicteto, né? Como gostamos de citar. Então, provavelmente ele teve contato com esse manual, e esse é um dos motivos pelo qual a gente está abrindo esse manual para poder se debruçar e tentar ver o que há de interessante, o que há de bom. E aí, o Leon Denis, nesse capítulo, né, nessa parte, ele vai falar um pouco sobre essas questões que eu estou trazendo, mas eu acho interessantíssimo aí a gente poder pensar essa frase que Leon Denis escreve, né? Essa proposta. A dor e o prazer são as duas formas extremas de sensação. Para suprimir um ou outro, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio, e ambos são necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Veja que coisa interessante. Ele traz uma visão corretíssima, uma visão estoica, uma visão atual com a neurociência, nos mostrando que prazer e dor, prazer e desprazer, digamos assim, são relacionados à nossa capacidade de sentir, relacionados à nossa sensibilidade. Então, a nossa capacidade de sentir as emoções, a nossa capacidade de ter uma sensibilidade, nos possibilita ter uma sensibilidade ligada ao desprazer. A gente chama isso, inclusive, na neurociência, de emoções negativas, porque dão desprazer, estão vinculadas a uma dor emocional, e emoções que estão relacionadas ao prazer, né, que são emoções que a gente chama de positivas, porque trazem um conforto emocional, são boas de sentir. Então, se a gente às vezes quer suprimir, aí o problema da chamada felicidade tóxica é esse. A pessoa quer suprimir a dor, e ao tentar suprimir a dor, ela não vai sentir alegria, porque não vai sentir prazer. Então, ao tentar suprimir a tristeza, uma emoção negativa de dor,
né, desprazerosa, ela não vai sentir alegria, uma emoção positiva, prazerosa. Então, não dá para suprimir, porque quando a gente suprime, a gente fica achatado demais, fica anestesiado. E a anestesia é justamente isso, a diminuição da sensibilidade, a diminuição do tônus de sensibilidade que a gente tem. Essa é a proposta, portanto, de Leon Denis, que vem totalmente em consonância com o que a gente está dizendo no estoicismo, com o que eu estou dizendo nas neurociências, porque são dois princípios inseparáveis. Tá? Não dá para você fazer uma educação para a felicidade se a gente também não pensar em uma educação para as emoções mais difíceis. Então, uma coisa é relacionada à outra. Um otimismo realista, ele leva em consideração os aspectos, digamos, positivos, mas também os aspectos negativos. E para a nossa evolução espiritual, amplia Leon Denis. A gente precisa experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Então veja que coisa curiosa. Não é que a gente vai pegar essa frase e vai ficar com desculpismo, né? Ah, eu vou ficar com essa experiência aqui de dependência em relação a algum tipo de prazer destrutivo, porque a dependência é destrutiva. A dependência, como característica, traz a disfuncionalidade. E essa disfuncionalidade tem a ver com impactos funcionais negativos para a minha vida ou para as pessoas ao meu redor, e eu não consigo mudar. Então, é uma experiência destrutiva. Então não é que a gente vai ficar dizendo assim: "Ah, eu tenho que ficar assim porque eu vou", vamos supor, "eu tenho que ter tal dependência, porque tal dependência faz parte da experiência e faz parte, portanto, do aprendizado de evolução". Veja, pegar esse raciocínio para justificar perturbações, para justificar, fixações num prazer que nos traz, como água salobra, sede e mais sede, não é o caso. A questão é também ampliarmos a visão do que é prazer. Veja que Léo Denis vai dizer: as formas ilimitadas do prazer, porque as formas ilimitadas do prazer a gente vai conseguindo encontrar também quando o nosso campo de percepção vai se ampliando, quando a gente vai entendendo o prazer de fazer o bem, o prazer de nos vincular a uma causa enobrecida, o prazer de nos vincular à espiritualidade maior, ou seja, outros tipos de prazer que vão expandindo o nosso circuito do prazer para outras motivações que são muito interessantes, porque não geram dependência, elas são mais tranquilas, porque são mais maduras, são mais evoluídas. Da mesma forma, quando ele fala de experimentar a dor, ele nos está convidando para que a gente faça a experiência da Idade Média, de se ficar mortificando, flagelando, martirizando, porque isso seria o quê? Masoquismo, e não experiência evolutiva. A ideia é que nenhuma dessas experiências sejam fixadas e nenhuma dessas experiências gerem apenas destruição, gerem uma construção a longo prazo. Então, não é um convite ao masoquismo, mas é um convite à aceitação da dor e o aprendizado de que a dor, né, é um auxiliar para que a gente possa aprender algo, para que a gente possa, nem que seja, ampliar a nossa esfera de emoções para não ficarmos achatados, insensíveis. Às vezes é a dor que traz para nós um pouco de sensibilidade, isso no sentido evolutivo, tá? É a dor, e aí a dor simbolizada pelo momento em que o nosso ser começa a sentir culpa. Então, culpa, diz Allan Kardec, e depois vem a expiação. Então, dor, culpa, arrependimento, tudo junto. Quando o nosso ser começa a sentir isso, aí ele começa um passo diferente na evolução dele, saindo de um traço de psicopatia e entrando em outros processos de reabilitação moral. Então, a dor despertando o quê? Uma empatia, a dor despertando uma sensibilidade, que é uma forma de empatia. Então, é nessa perspectiva mais ontológica, mais da existência, que Leon Denis nos coloca, e acho muito bom, muito
profundo, né, a gente poder abrir Leão Denis. Aí vamos fechar esses referenciais e vamos voltar para os gregos. Pensando então na felicidade que precisa ter contato com a dor, pensando então que para despertar a nossa sensibilidade num campo maior, a gente precisa também experimentar formas mais profundas dessas duas experiências, a gente traz três grandes escolas que falaram sobre a felicidade. Perceba que a visão estoica da qual a gente está colocando, ela não faz uma proibição do prazer. De certa forma, ela nos fala para a gente ser mais livres, ou seja, preservar a nossa autonomia. Preservar a nossa autonomia e tentar ser feliz com ou sem os prazeres, desde que esses prazeres não nos aprisionem, para que depois da gente efetuar esse prazer em nós, nós não fiquemos piores do que antes de entrar nele. Essa é a grande proposta. Não é que a gente vá fugir do prazer ou vai buscar o prazer desmedido. A gente vai tentar encontrar um limite, um equilíbrio, o limite do corpo, porque quando a gente passa do limite, né, dessa medida, a gente vai perdendo o limite e vai perdendo, portanto, a liberdade. Ao perder o limite, a gente vai ficando escravizado. E a ideia estoica é que a gente possa ser livre na autonomia da nossa escolha. Para isso, pode usar o prazer. Agora, veja como é que você vai ficar depois, pondere. Uma outra escola, chamada cinismo, ela é muito bem representada, embora não seja uma escola formal, porque enquanto os estoicos tinham sede, né, tinham todo um corpo doutrinário, os epicuristas também, os cínicos, eles não tinham uma escola formal, eles viviam aquilo que eles acreditavam, né? Todas essas escolas, elas são derivadas, em última análise, de Sócrates. Então, o que acontece? O cinismo, ele vai ser representado por exemplo, Diógenes. E conta-se que Diógenes, ele uma vez estava com uma roupa muito gasta, né, muito simples, parecendo até um mendigo na rua, até que vislumbra uma pessoa que estava bebendo água no poço com a mão. E aí quando ele vê a pessoa bebendo água do poço com a mão, ele tem um insight e fala assim: descobri mais uma coisa que não é necessária. Aí pega a caneca que ele guardava e joga fora. Por quê? Porque a caneca não era mais necessária para ele. Ele havia descoberto que poderia beber água com as mãos. E isso simboliza bem a visão do cinismo. A visão do cinismo era basicamente de ter não só uma relação com o prazer, mas com as posses do ponto de vista do estritamente necessário, para que a gente vivesse quase uma vida igual à natureza, uma vida mais natural. Então, os cínicos, eles acabavam achando que se você tem alguma posse, você fica com medo de perder. Então, fica sem liberdade. Automaticamente, fica angustiado, fica sem felicidade. Ao mesmo tempo, quando você não tem e deseja ter, você fica também sem autonomia, porque você fica preso na frustração, no desejo de querer ter. Então, o cinismo, contemplando essa vida natural, propunha essa seguinte relação de forma resumida: o melhor é não ter ou ter o mínimo necessário e não desejar ter, porque tudo isso, quando a gente tem muito, a gente fica preso e fica com medo da perda, e quando a gente deseja muito, a gente fica também frustrado por não conseguir. Já os epicuristas, eles passaram pela história de uma maneira curiosa, como se fossem quase que hedonistas, então quase que devassos. E é um grande erro histórico, porque os epicuristas, eles falavam da nossa relação com o prazer, mas eles não falavam da nossa relação com o prazer de forma devassa, de que a gente deveria ter o prazer de uma forma dependente, de uma forma perturbada. Ao contrário, eles também, como estoico, como os cínicos, eles primavam, né? E prezavam muito a questão da liberdade, da questão da autonomia. Só que cada um falava de uma forma diferente, e especialmente em relação à felicidade baseada
na relação que a gente tem com as coisas, na relação que a gente tem com as posses e, consequentemente, com o prazer, que muitas vezes está relacionado. Então, os epicuristas falavam que, olha, quanto mais prazer a gente tiver, a gente vai se sentir mais feliz. Então, eles estimulavam uma busca pelo prazer para se sentir feliz. Porém, essa é a grande questão. Eles estudaram os tipos de prazer para poder não ficar aprisionados, porque a mais importante para todos era a liberdade, era a autonomia. Então, para isso, já que eles estimulavam a busca do prazer para ser feliz, vamos estudar quais são os prazeres, porque a gente vai se vincular àqueles que nos dão, que não fazem a gente perder liberdade, que não fazem a gente perder autonomia. Então, vejamos, todos eles, né, eles tinham a felicidade junto da autonomia, porque conforme esse slide nos mostra, o conceito era eudaimonia ou eudaimonia. Eudaimonia significa a verdadeira felicidade, uma felicidade mais madura. E essa felicidade eudaimônica, ela tem, sobretudo, vinculação à autonomia, portanto, à liberdade, à capacidade do indivíduo escolher e se manter autônomo nessa escolha. Uma ataraxia, que seria o quê? Uma tranquilidade da alma, uma sensação de quietude, e uma apatia, que seria uma sensação, que já falei aqui em outros programas, de não ficar dominado pelas paixões, pelas emoções. Então, essa era a felicidade comum, inclusive ambicionada por todas essas escolas, né? Ou quer seja escola ou não, como os cínicos, como os estoicistas, como os epicuristas, como os céticos, que a gente vai falar no outro programa, o programa 9, sobre o Manual do Epicteto. Então, todos eles tinham essa visão meio que concordante sobre o que era a felicidade. Se eu não tenho autonomia, eu não vou conseguir ter eudaimonia. Se eu não estou tranquilo, eu também não vou ter eudaimonia. Então, se eu também não tenho uma apatia, ou seja, se eu não penso com a minha razão, eu também vou ficar dominado pelas emoções, eu preciso de uma certa tranquilidade também dos pensamentos. Óbvio que a partir daí, como eu já falei em algumas situações, essa apatia nos deu, ao longo da história, ao longo dos séculos, uma visão meio equivocada de que as emoções por si só seriam ruins. Mas aí, acho que a gente pode passar adiante, porque eu já falei isso algumas vezes, aqueles que me acompanham, é, e que acompanham aqui o programa e outros programas que a gente já gravou para a Mansão, a ideia de que tá bom, não dá para ficar livre da emoção, não é esse o desejo, mas a ideia que talvez a gente possa pegar aí deles é de que as emoções, as paixões, né, esse excesso de prazer, ele não nuble a nossa razão, ele não deixa a nossa razão obscurecida para que a gente possa pensar com mais liberdade, com mais autonomia. Então, nesse sentido, já que os epicuristas recomendaram o prazer, eles também estudaram os tipos de prazer. Aí eu acho que vale a pena a gente escutar os epicuristas, né, tirando o preconceito histórico que eles foram vítimas, né, porque tiveram, de certa forma, coragem de lidar que era importante o prazer. Se a gente olhar para pensar, olhar para examinar, de certa forma lembra um pouco do que Epicteto colocou no manual, né? Pense um pouco sobre essa inteligência ligada ao prazer. A diferença é que os epicuristas eles foram mais diretos, eles recomendavam, né, buscar um prazer, mas estudaram que tipo de prazer vai ser melhor recomendado, né, aquele que deve ser realmente buscado. Verifiquemos que o próprio Leon Denis, de certa forma, também fala que a gente precisa ter o prazer nas suas variadas formas, de formas ilimitadas. Então, por isso eu achei melhor, achei por bem, terminar o nosso encontro com esse slide, porque os epicuristas diziam o seguinte: os prazeres eles podem ser divididos em aqueles que são naturais e necessários. Por quê? Porque seriam os mais importantes. Pois se não forem satisfeitos, eles provocam dor.
Então existem prazeres que são naturais, existem prazeres que não são naturais, não só estão na natureza, como são necessários. Natureza externa como nossa natureza humana. Eles são necessários, pois se não forem satisfeitos, eles podem gerar dor, né? Do ponto de vista do corpo, ele precisaria não sentir fome, nem sede e nem frio. Do ponto de vista da alma, mais uma vez aqui, a alma nos epicuristas não era uma alma transcendente não, viu? Não era uma alma como a gente tem ideia agora, a gente tem uma ideia de alma, né, no espiritismo. O próprio Platão também abre para essa ideia, uma ideia da alma além do corpo. O epicurista não, o epicurista era atomista, então era uma alma material, era, digamos assim, a essência da pessoa. Então, do ponto de vista dessa alma material, né, da nossa mais psicológica, da nossa essência e tal, ele precisaria de prazeres que levassem à serenidade. Então, quais são os prazeres que os epicuristas recomendam? Aqueles prazeres que são naturais e aqueles que são necessários. Porque se eles não forem satisfeitos, eles vão provocar dor. Tá, quais são os prazeres necessários e naturais do ponto de vista do corpo? Olha, basicamente, o comer, o beber, né, o se aquecer. Por quê? Porque essas coisas todas, então, se eu tenho um agasalho, eu estou protegendo o meu corpo do frio. Então, estou me dando um prazer, mas é um prazer necessário e natural. Se eu bebo sede, eu bebo água, eu estou protegendo o meu corpo da sede. Então, também é um prazer necessário. Então são esses prazeres que eles aprofundam e que a gente vai ver que, de fato, todo mundo mobiliza. O nosso centro de recompensa, eles não sabiam disso, mas o nosso centro de recompensa nos faz isso também, nos motiva para a manutenção do nosso corpo, para a manutenção da nossa vida, tá? E do ponto de vista da alma, da essência, a gente precisa pensar em prazeres que são naturais e necessários, aqueles que nos levam à tranquilidade. Por quê? Porque eles estão vinculados a uma sensação de autonomia, a uma sensação de ataraxia, a uma sensação de apatia, ou seja, a felicidade. E aí a serenidade era o parâmetro emocional que os filósofos utilizavam. Se eu estou sereno, se eu estou tranquilo, provavelmente eu estou num caminho de liberdade, num caminho, digamos assim, muito construtivo. Já os desejos naturais e não necessários, que estão vinculados a esses prazeres que são naturais, mas não são necessários, eles não seriam totalmente desaconselhados, afinal de contas, eles são naturais. Mas é importante se pensar como é que se ficaria no futuro. Então, há alguns prazeres que são naturais e necessários. Esses a gente precisa fazer, porque senão a gente vai até ficar pior. Agora, tem outros que são naturais e não são necessários. É um pouco do supérfluo. Não é que a gente não possa utilizar desses segundos prazeres, mas aí precisamos fazer algo, segundo os epicuristas, muito semelhante ao que o estoico Epicteto disse. Pensar como é que a gente vai parar, analisar e pensar como é que a gente vai ficar depois de usufruir esse prazer. Mais uma vez, para manter autonomia, liberdade, felicidade. E existem os desejos e os prazeres que nem são naturais e também não são necessários, como fama, riqueza. E esses tipos de desejos, eles são até desaconselhados, segundo os epicuristas. Então veja que os epicuristas eles não são devassos, eles não são os hedonistas devassos, eles são aqueles que primeiro, né, em um dos poucos que tiveram a coragem de estudar o prazer, de não ter medo de falar que o prazer é necessário para a nossa felicidade. Veja que o próprio Leon Denis coloca isso, o prazer, como sendo necessário para a nossa evolução. O nosso corpo nos diz isso, o prazer é necessário para motivar, mobilizar a nossa experiência reencarnatória. A questão é expandir, deixar o prazer de uma forma mais expandida, uma visão mais ilimitada. E aí os epicuristas eles são bem úteis de pensar nesses tipos de desejos, nesses tipos de prazeres. Será que é natural? Tá bom, é natural. Então, tudo bem, ele não vai, ele pode ser útil de usar. Agora vamos ver, é natural e necessário. Não é só útil, como eu preciso usar, senão eu vou me sentir mal, vou me mortificar. Tá bom, ele é natural, mas ele não é necessário.
Então, eu não necessito usar ele, mas eu posso usar ele desde que eu não fique preso. E para não ficar preso, eu preciso pensar no depois, quando ele for embora. E existem outros que nem são naturais, nem são necessários. Ele dá 2 exemplos, por exemplo, como fama, riqueza. Esses aí até são desaconselhados, porque em geral a gente não sabe lidar com essa expansão de medidas e passa dos nossos limites e acaba gerando sofrimento, infelicidade, intranquilidade. Eu espero que hoje a gente tenha conseguido pensar de uma maneira mais didática, de uma maneira mais pragmática, trazendo essas importantes contribuições filosóficas de uma forma mais simples, que a gente pudesse entender, né? Não é um tratado filosófico, mas para que a gente possa saber lidar melhor com essas duas esferas, prazer e dor, que, como o Leon Denis nos fala, desperta a nossa sensibilidade e estão vinculadas à nossa capacidade de sentir e que, portanto, de forma ilimitada e expandida, são experiências importantes, necessárias para a nossa evolução espiritual. Que você fique bem, muita paz. Agora nós temos mais um encontro do estoicismo e do cristianismo, o encontro 9, para finalizar esse manual de Epicteto. Se você já leu o manual, que bom. Se você não leu, procura ler. Vai ser útil para poder agora, com essas expansões que a gente está podendo fazer de intercâmbio com o Evangelho, com a doutrina espírita, a gente poder aprender um pouco mais. Fique com Deus.